trazer um tema muito lindo que é muito pouco hablado e contemplado, pero é uma realidade muito, muito importante. É o ángel e o homem ao serviço do Espírito Santo. Porque por vezes pensamos que solamente o Espírito basta. É verdade, é Deus, pero Ele comunica suas graças e através de seus meios e também através de seus instrumentos. E nós outros, homens, somos instrumentos do Espírito Santo, como igualmente os ángeles. E hoje vamos ver que através da relação que nós outros temos com o Espírito Santo e o Espírito Santo com nós outros, podemos compreender a relação que o Espírito Santo tem com os ángeles. E a meditação de hoje é baseada em Hechos, capítulo 8. El ángel del Señor habló a Filipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó y se puso en camino, y de pronto vio venir un etíope. Era un eunuco ministro de Candace, reina de Etiopía, intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Filipe: acércate y pégate a la carroza. Filipe se acercó corriendo y oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Este capítulo 8 se sitúa después del martirio de Esteban y este evento originó una gran persecución que tomó sobre la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Sin embargo, de este gran sufrimiento, la gracia de Dios ha dado un bien mayor. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Así es como comienzan las primeras misiones fuera de Jerusalén. Entonces es en esta atmósfera de dejar todo en Jerusalén que el libro de los Hechos de los Apóstolos introduce la acción apostólica del diácono Filipe. Y dice el libro las siguientes palabras: Filipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Los gentiles unánimemente escuchaban con atención lo que decía Filipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. Entonces vemos aquí una prueba muy clara de la verdad de las palabras de Jesús Cristo. Por ejemplo, San Marcos termina su evangelio de la siguiente manera: ellos se fueron a predicar por todas las partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Entonces, la palabra del Señor Evangelio es confirmada en el ministerio del diácono Filipe. Vemos lo importante que es para todos la proclamación de la buena nueva, pues es el medio por excelencia para transmitir la salvación que nos ha traído Jesucristo.
este medio é tão frágil que ele mesmo, São Pablo, nos deixou esta frase escrita. E posto que em la sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por el caminho da sabedoria, quiso Deus valer-se de la necessidade, la predicação para salvar a los que creem. E podemos perguntar-nos por que a predicação é muito frágil. Porque os ouvintes podem não ouvi-la e também el que la transmite pode não ser fiel ao Evangelho que o Senhor nos deixou. Pode acontecer estas duas limitações. E, em verdade, não é surpreendente que, por lo tanto, que seja o mesmo Espírito Santo quem falou pelos profetas e quem guia a los profetas no Novo Testamento, como sucedeu com a ação apostólica do diácono Filipe. Então, para superar a limitação tanto dos ouvintes como dos predicadores, o Espírito Santo vem em nossa ajuda. En el episodio de la evangelización y la conversión del alto funcionario de la reina de Candace, el diácono Philip aparece guiado por el ángel del Señor. Fue él quien se lo dijo. El ángel del Señor habló a Philip y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Pero cuando ve el coche en el que viajaba el etíope, es el Espíritu Santo quien habla: acércate y pégate a la carroza. Esta forma de actuar de Dios ya viene de los tiempos antiguos de la historia de la salvación. Cuán a menudo y con qué frecuencia se manifiesta el ángel. Pero cuando abre la boca es Dios quien habla por él. Tenemos esto en el sacrificio de Abraham, de su hijo, en la vocación de Moisés y también en el Nuevo Testamento la aparición de San Gabriel a Zacarías. El ángel del Señor apareció a la derecha del altar, pero cuando habló es Dios que habla en él. Pero en este pasaje la originalidad radica en el hecho de que el Espíritu Santo utiliza el ángel para guiar a Filipe en su misión, assim como el Espíritu Santo habla a través del diácono Filipe a Antíope, pero igualmente también habla a través del ángel al diácono Filipe. Entonces, o que é que nós outros vemos aqui? Aqui temos el ángel e el hombre, los dos aparecen al servicio del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio de Jesucristo. É uma coisa muito linda que vemos isto. Então, agora vamos ver a relação del Espíritu Santo e los ángeles. Y hay una relación muy, muy grande entre el Espíritu Santo y los santos ángeles. Tal vez não somos muito conscientes desta realidade ou não escuchamos a menudo sobre ella. Por lo tanto, a Iglesia, em sua tradição, nos habla através de São Basílio de Cesareia, monge e obispo de Cesareia, na Capadócia, e doctor da Igreja. Ele nasceu ao redor do ano 329 e
en 1 de enero en 379. Entonces, é um padre e doctor da Igreja do século IV. Ele foi um dos padres da Igreja que falou mais lindo, de uma maneira mais clara, da relação do Espírito com os ángeles. E o primeiro ponto que ele habla é: o Espírito Santo é a fuente da santidade dos ángeles, como também é nossa fuente. Não há santidade, habla São Basílio, não há santidade sem o Espírito, porque não é por sua própria natureza que os poderes do céu são santos. Portanto, como nenhum ángel foi criado com a santidade, quer dizer, com a perfeição sobrenatural. Foram criados perfeitos segundo sua natureza, pero não com a perfeição sobrenatural. E podemos dizer que a medida da santidade de cada ángel, podemos dizer que tem sua origem no Espírito Santo, que é a santidade absoluta infinita. E a santidade de cada ángel é proporcional à sua excelência criada. Hagamos uma comparação, eu espero que vocês possam compreender. Por exemplo, queremos cauterizar uma herida profunda para detener a sangre. Então, cauterizar a herida está ligado ao fogo. Sin embargo, uma coisa é a herida queimada e outra coisa é o fogo que realizou esta mesma cauterização. De la mesma maneira sucede com os santos ángeles. A santidade é uma coisa externa à sua essência. Mais uma vez eu vou dizer, eles foram criados perfeitos segundo sua natureza, pero não foram criados em sua essência em estado de perfeição sobrenatural. Não. Esta perfeição sobrenatural solamente podem ter em comunhão com o Espírito Santo. E estes Espíritos benditos permanecem em sua dignidade e perseveram em bem, porque eles mesmos, por sua vontade, que não têm nenhum câmbio, são irrevocavelmente fiéis à sua eleição no momento de sua prova, sem desviar-se nunca de sua preocupação por el verdadeiro bem. Podemos dizer, eles foram criados perfeitos, bons, podemos dizer, pero segundo sua natureza. E, em tempo de prova, tiveram a liberdade de decidir se quero a vontade de Deus para mim ou não. Não quero este caminho para mim, não. Então, podemos dizer, aqueles que aceitaram e fizeram um acto de vontade 100%, então, com toda a sua vontade, com toda a sua inteligência, eles, em verdade, se quedaram unidos a su si e o Espírito Santo depois, com sua graça, com sua força, confirmou este si para sempre. Então, podemos dizer, a este sim, o Espírito Santo regalou a los ángeles buenos la perfeição sobrenatural com a santidade, com a vida de Deus. Llenaram de Deus. Então, nós podemos dizer,
se corta esta conexão com o Espírito, foi que aconteceu com os ángeles que caíram. Então podemos dizer que a ordem, a harmonia, a união, a harmonia, tudo isto desmoronou. Então podemos dizer que os ángeles malos solamente estão unidos em um objetivo, a ser mal. Destruir tudo que Deus ama. Pero não haça isto por amor, pero por ódio. Ódio contra Deus, ódio contra si próprio, porque eles perderam tudo, e também ódio contra os demais ángeles malos, porque verdadeiramente cada um deles é um ser completamente como inútil, como uma conta bancária sem dinheiro. Então vemos como nós outros, o Espírito Santo é a fonte de santidade para todos os ángeles, para todos os santos ángeles. Segundo ponto, que é o mesmo para nós outros também, os ángeles glorificam a Deus no Espírito Santo. Como poderiam os ángeles dizer glória a Deus em las alturas, se não houveram recebido esta graça do Espírito? São Pablo nos habla esta frase muito linda, primeira carta aos Coríntios 12:3. Por ello os hago saber que nadie que hable por el Espírito Santo de Deus dice anátema sea Jesús, e nadie puede decir Jesús es el Señor, senão por el Espírito Santo. Isto é exatamente o que habriam dicho os espíritos malignos ou adversos, cuja caída demonstra bem o que acabo de dizer, a saber, os poderes invisíveis permanecem separados entre a virtude e o vício, graças à sua vontade livre. Então, podemos dizer, os ángeles malos, eles blasfemam contra Jesus, porque estão desligados do Espírito Santo. Pelos ángeles buenos, não podemos dizer Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Outro ponto é o Espírito quem revela a los ángeles os mistérios ocultos. Temos em la Bíblia um exemplo muito precioso, que é no livro do profeta Daniel, que é chamado em la Bíblia el hombre de predileção. E vemos que São Gabriel revela ao profeta os tempos que viria el Salvador. Portanto, revela um segredo del futuro graças à luz do Espírito Santo, porque é o Espírito que sonda todos os mistérios, mesmo os mistérios de Deus. Portanto, podemos dizer de onde vino esta sabedoria que permitiu a São Gabriel ensinar coisas ocultas? Vem do Espírito Santo. Quando se revelam os mistérios ocultos, devemos reconhecer sempre de onde vem, quer dizer, qual é a fonte desta luz, deste conhecimento. Sua fonte é o Espírito Santo. Deus nos lo ha revelado por el Espírito, escreveu São Pablo. Outra coisa também, foi o Espírito Santo quem concedeu a los ángeles fieles a bendita visão
la visión directa de Dios. Continua, isto tudo que eu estou falando aqui é tudo palavras de São Basílio. E ele continua, como poderiam os tronos, domínios, principados e potências levar uma vida feliz se nunca han visto o rosto del Padre que está en el cielo? Como poderiam os ángeles ser plenamente felizes sem a visão directa de Deus? Pero esta visão não poderia hacer-se ou logrado sem o Espírito. Vou também, usando a comparação de São Basílio, hacer esta comparação. Se por la noche sacarás toda a luz de tu casa, tus ojos estariam como ciegos e tus sentidos não poderiam actuar. Não poderias distinguir as coisas e, em la oscuridade, a diferença entre o ouro e o hierro seria desconhecida para ti. O mesmo sucede na ordem intelectual. É impossível, sem o Espírito, levar hasta el fim uma vida segundo a lei, como é impossível ter ordem em um exército sem seu comandante ou ter harmonia em um grupo coral sem seu diretor. Então, nós vemos que é o Espírito Santo a los ángeles que passaram sua prueba, foi o Espírito que, em la perfeição sobrenatural que ha regalado a los ángeles buenos, que les permitiu de ver, contemplar Deus face a face. Outra coisa, outro ponto. O Espírito assiste a los ángeles em seu culto e em suas tarefas. Portanto, da mesma maneira que o Espírito Santo nos ajuda, e vocês podem muito bem sentir isto a todos os momentos. Por exemplo, quando queremos rezar, quando queremos fazer uma adoração, quando queremos fazer uma contemplação, o Espírito tem que nos ajudar. Então, podemos dizer também, é o Espírito que assiste a los ángeles em seu culto e em suas tarefas. Como poderiam os serafines dizer Santo, 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 se não hubieran aprendido do Espírito que a piedade se acomoda para proclamar esta alabanza? Se os serafines alabam o Altíssimo, assim como todos os ángeles de todos os coros, e a todas as potestades, é porque todos são ajudados pelo Espírito. Se há 1000 de ángeles e inumeráveis miríades de serpientes cerca de Deus, é por el poder do Espírito que cumprem suas tarefas de maneira perfeitíssima. Toda esta harmonia sobrenatural ao serviço de Deus e a interconexão e colaboração mútua entre os ángeles não pode manter-se fora da direção do Espírito Santo. Então, podemos dizer que o Espírito é o grande maestro de todos os ángeles que coordena, que harmoniza, que regala a cada ángel sua missão, suas tarefas, como também regala a cada ángel seus dons. E, por último, que habla São Basílio é a presença do Espírito na criação de los ángeles. En el acto de la creación
foi o Espírito Santo quem estuvo presente nestes seres cuja perfeição não proviene do progresso, senão que foram criados em sua perfeição de acordo com sua natureza. Depois de sua prueba para elevá-los à la perfeição sobrenatural e à la visão bendita e à la união perfeita com Deus, foi também o Espírito Divino quem lhes concedeu sua graça. Portanto, podemos ver por este grande doutor da Igreja como é maravilhoso pensarmos, contemplarmos um ratito, hacermos uma pequenita ideia que intimidade, que profundidade deve ser a união destas primeiras criaturas que têm uma natureza muito semelhante a Deus, são puros espíritos, não têm nenhuma ligação à matéria. Então, que profundidade, que intimidade, como São Pablo dizia, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, também cada ángel pode dizer, não sou eu que vivo, é o Espírito que vive em mim. Outro ponto, que é uma consequência lógica desta ligação, é os ángeles, como nós outros, os homens, são membros da única Igreja de Cristo. O tempo da Igreja, situado entre a primeira venida de Cristo em la humildade e sua segunda venida em la glória, também é chamado o tempo do Espírito Santo. Tempo da Igreja, tempo do Espírito Santo. E o livro dos Hechos dos Apóstolos, que estamos contemplando, é chamado como Evangelho do Espírito Santo. Porque não há outro livro mais claro que habla, que mostra a ação do Espírito Santo. Então, podemos dizer que nada sucede ou se constrói em la Igreja sem que seja o Espírito Santo a actuar. Vamos ver solamente 2 exemplos. Estou seguro que ustedes vão compreender muito bem, porque nós outros ouvimos muitas vezes sem nos darmos conta. Em los sacramentos, o obispo de cada diocese bendice os 3 aceites sagrados em la Semana Santa por la invocación del Espíritu Santo. También el sacerdote bendice el agua para el sacramento do bautismo por exatamente la misma invocación. Por ejemplo, si ustedes tengan oportunidad, por ejemplo, si saben que va a haber un bautismo, pueden pedir al sacerdote, por favor, haga la oración de bendición de la agua del bautismo para eu me enterar de su riqueza, porque é muito raro que ustedes escuchen esta oração. Muito linda, muito linda, muito linda. É uma coisa muito preciosa. Portanto, é por la invocação do Espírito Santo que a água se convierte em água del bautismo. E de uma maneira mais clara e evidente, temos em cada Santa Missa, antes da consagração del pan e el vino, el celebrante impone suas manos sobre estas ofrendas, invocando ao Espírito Divino. É uma coisa
extraordinaria que, por ejemplo, por la encarnación de Jesús en María, podemos comprender cómo Jesús está en el pan, en el vino. Vemos por la palabra de la Virgen, el Espíritu Santo vino sobre ella y en su carne el Hijo de Dios se hizo hombre. En altar, por la palabra del sacerdote, el Espíritu Santo viene sobre el pan y el vino, y cuando el sacerdote habla, isto es mi cuerpo, se transforma en cuerpo de Cristo. Podemos ver como los dos misterios, ayúdanos a compreender el otro. Podemos ver en estos dos grandes acontecimientos el Espíritu en acción. Otro ejemplo en las bendiciones y celebraciones. Ningún sacerdote puede bendecir ni siquiera una pequeña medalla o un simple objeto religioso, incluso una casa, un coche, un campo, si no es por el poder del Espíritu Santo que habita en la iglesia. En nuestras asambleas se reúnen y rezan por la acción del Espíritu que ora en nosotros, porque no sabemos qué pedir en nuestras oraciones. Por eso no debemos sorprendernos, sino más bien asombrarnos de cómo el Espíritu utiliza como sus instrumentos a los ángeles y a los hombres unidos en el mismo y único cuerpo, que tiene como única cabeza a Jesucristo hecho hombre. São Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, nos dejó las siguientes palabras escritas en la Suma Teológica. El apóstol San Pablo escribió a los colosenses: el que es cabeza de todo principado y potestad, Colosenses 2:10, isto también se aplica a los ángeles. Por lo tanto, Cristo es la cabeza de todos los ángeles. Donde solo hay un cuerpo, debe colocarse una cabeza. Ahora bien, por analogía, llamamos cuerpo a una multitud unida y ordenada de acuerdo a sus actividades, aunque haya varias funciones en ellas. Es evidente que los hombres y los ángeles están ordenados con un solo propósito, es decir, participar en la gloriosa visión bendita por toda la eternidad. Por lo tanto, el cuerpo místico de la Iglesia no está compuesto solo por los hombres, sino también por los ángeles. De toda esta multitud, Cristo es la cabeza. Él, como hombre, está más cerca de Dios. Agora, celebramos há poucos dias a Ascensão. En este día, Él colocó nuestra humanidad dentro de la Santísima Trinidad. Por tanto, Él como hombre está más cerca de Dios y recibe sus dones con mayor plenitud. Y son estos ángeles hombres que reciben de Él todas las gracias. De hecho, está escrito en la epístola a los Efesios que según la eficacia de la fuerza poderosa del Padre, que desplegó en Cristo resucitado de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo por cima de todo principado, poder, fuerza, dominación y por cima de todo el nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro.
Em conclusão deste ponto, podemos dizer com toda a certeza que Cristo não é solamente cabeça de los hombres, como de los ángeles. E por isso, leemos em São Mateus, los ángeles vinieron y le sirvieron. Sirvieron a Jesús como hombre, como su cabeza, como su Señor. E antes de terminar esta catequesis, eu queria falar de um ponto que é o exemplo deste funcionário etíope. Portanto, está escrito: Filipe se acercou correndo e oyó ler el profeta Isaías e lhe perguntou: ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestou: ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Filipe a subir e a sentar-se com ele. Há uma coisa que abram os protestantes, por isso eles defendem a livre interpretação da Escritura. Eles têm como princípio que qualquer persona pode interpretar a Bíblia claramente se tem a intenção de descobrir a verdade. Portanto, não há necessidade de nenhuma pessoa para lhe explicar ou para lhe conduzir. A pessoa solamente tem que abrir seu coração e ter a intenção de descobrir a verdade. Sem embargo, devemos ler a Bíblia com humildade, e esta humildade deve ser completada com a submissão à Igreja, porque foi à Igreja que Jesus confiou este depósito sagrado. E solamente é o magistério da Igreja que nos pode dar uma interpretação infalível, como ensina o Concílio de Trento. Podemos dizer uma coisa: não importa que são os homens da Igreja, não importa. Em sua vida privada, são eles que têm que dar conta. Pero quando a Igreja, quando os homens da Igreja, quando o Papa, os bispos unidos ao Papa, nos habla de la fé e de la moral, que é bem, que é mal, a Igreja, em seu magistério, tem uma luz, uma assistência do Espírito Santo que impede a Igreja cair em erro. Nunca, em tempo nenhum, mesmo quando houve papas com uma vida particular não buena, mesmo eles, quando falaram como sucessores de Pedro, em matéria de fé e em matéria de moral, nunca conduziram o povo de Deus em erro. Santo Agostinho, ele nos habla neste ponto desta maneira: se toda a ciência, por simples que pareça, exige um método e um maestro, que imprudente seria querer aprender todos os livros e todos os mistérios divinos sem seu intérprete, que é a Igreja, corpo de Cristo. São Pedro, o primeiro vicário de Cristo em la terra, nos disse em sua primeira carta:
Ninguna profecia em la Escritura pode interpretar-se por conta própria, pois nunca foi proferida profecia alguma por vontade humana, senão que, movidos por el Espírito Santo, hablaram os homens da parte de Deus. Portanto, se cada profecia foi escrita e proferida por la luz do Espírito Santo, também por ser a sua verdadeira compreensão e interpretação, tem que ser também aqueles que vão explicar assistidos por um dom muito particular do Espírito Santo. Para terminar, solamente um pensamento muito cortito. A Igreja, consciente de sua própria realidade, que é um grande corpo místico presente no cielo, no purgatório e en la tierra, e de que nestes três estão ángeles e homens unidos bajo da mesma cabeça que é Cristo. Um dia eu tenho esperança, por exemplo, de falar a você los ángeles e as almas del purgatorio. Claro que não puedo falar aqui, é impossível, são coisas tão grandes que é impossível, poucos minutos não podemos fazer, pero é uma maravilha ver a ligação, mesmo no purgatório, de las almas e seus ángeles. Mesmo se os ángeles não podem estar no purgatório, porque eles não têm nada a purificar. Pero, mesmo no purgatório, os ángeles de la guarda e seus protegidos continua a haver uma ligação. Como existe uma ligação no cielo de los ángeles com seus protegidos, en la tierra também, pero temos que nos esforçar por cultivar esta vivência. E na medida que o hacemos, vamos cada vez compreender melhor. Pero vemos que esta união de los ángeles no cielo, no purgatório, na terra, a Igreja em sua liturgia pública professa esta unidade em cada prefácio. Em cada prefácio, a Igreja termina desta maneira: portanto, com os ángeles e os arcángeles e todos os coros celestiais, proclamamos tu glória, cantando em uma sola voz: Santo, Santo, Santo. Portanto, em cada missa, vemos que este acto de adoração, Santo, 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 tem o poder de unir a Igreja del cielo com a Igreja en la tierra para alabar a Deus em uma sola voz. E solamente um pequeno parênteses: se você, por exemplo, desean hacer a união com os ángeles de la guarda de las outras pessoas, solamente, por exemplo, uma ideia, quando vocês vão participar em la missa, mesmo agora em la televisão ou no computador, não importa, usted puede invitar los ángeles de la guarda, por ejemplo, de todos sus parientes, familiares, que no van a la misa. Pero ninguna persona nos impide de invitar sus ángeles para con nosotros participar en aquella misa. La gente não quer vir, pero estou muito seguro que os ángeles vêm com muito carinho, com muito amor.
Y ustedes pueden hacer esta invitación cruando con este acto de oración. Santo, 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 el Señor Dios del universo. El cielo y la tierra proclaman tu gloria. Hosana en las alturas. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. No lo sé si usted tiene alguna pregunta, alguna cosa que gustaría que fue más clarificada. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el padre después de la catequesis? O sobre alguna otra cosa que hablamos de Los Ángeles y que se quedó un poco con duda. Yo tengo una pregunta, padre. Por favor. ¿En algún momento los ángeles nos dejan solos? Por ejemplo, Jamás. Ok, porque me decía una persona que, por Sí. ejemplo, los ángeles están con nosotros cuando estamos actuando bien, pero cuando Sí. una persona, o sea, cuando la persona está haciendo algo que en conciencia a nivel de sociedad se piensa que está mal, el ángel no puede estar ahí, entonces lo deja uno solo. Entonces yo pensaba, ¿es eso posible? Que la gente quede sola cuando de pronto está haciendo cosas que en realidad a los ojos de la sociedad no están bien. No, no. No es posible que los ángeles nos dejan, y voy a decir por qué. Porque nuestro ángel de la guarda está junto de nosotros cumpliendo la voluntad de Dios. Y ellos jamás dejan de hacer la voluntad de Dios. Jamás, jamás. Mesmo quando pecamos, ou mesmo que hagamos um pecado mortal, o ángel nunca nos abandona, porque é quando estamos em pecado que mais precisamos de ele. Então, o pecado é mais uma razão para ele estar mais próximo de nós outros, para que muito depressa possamos fazer um ato de arrependimento e fazermos um ato de amor para não perdermos do ponto de vista, não perdemos esta ligação com Deus, que por el pecado se quedou muito danificada. Pero el ángel está junto de nós outros para nos ajudar a deprisa levantar-nos. Okay. E deveríamos ser tão deprisa que nem o diabo tem tempo de rir-se de nós outros. Ok, padre. Otra cosita, padre. Por ejemplo, yo siempre he querido, y yo invito al ángel de la guarda de mi hija cuando estoy en la oración, cuando estoy... Muy bien. Pero me da temor, y por eso era también la pregunta, me da temor que si yo invito al ángel de la guardia a estar conmigo en la oración, entonces de pronto desamparaba a mi hija. Entonces los ángeles custodios me la acompañaban, pero yo no sé cómo funciona. Entonces, Sí, muy claro, muy claro. Mira, usted es una mamá. ¿Cuántas veces en su vida usted, por ejemplo, está cocinando y su pensamiento en la cocina, que voy a hacer mañana, que tengo que hacer para mi hija, que tengo que hacer para mi familia, que tengo que comprar mañana, Usted, que es una persona humana, ¿cuántas veces está haciendo una cosa y piensa 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo? okay. Y su cabeza no explota. Entonces, como razón, okay. Y el ángel es puro espíritu. Entonces, si es puro espíritu, no está limitado por la materia. Nosotros, si estamos aquí ahora, no podemos estar en otro lugar. Entonces, como el ángel es puro espíritu, el ángel está donde es invocado. Entonces, por voluntad de Dios, él está siempre junto a su hija, porque es su guardián, pero también está junto a usted,
porque usted lo invitó a participar en su oración. Entonces, el ángel está en 2 lugares al mismo tiempo sin ninguna dificultad. Oh, Padre, gracias por aclararme la Pero duda. puede estar muy segura porque es verdad. Muy segura, muy segura, muy segura. Ok, Padre, gracias. Y usted puede invitar no solamente los ángeles de la guarda de su hijo, o ángel de la guarda de su hijo, como otros también. No tenga ningún problema, porque ellos, su ángel, cuando usted tiene un deseo bueno, una inspiración, esa inspiración viene del Espíritu Santo, por tanto, el Espíritu es infinito. Entonces, su ángel, que con seguridad tiene conocimiento de su deseo, él hace luego la puente entre usted y los ángeles que está invitando. Okay. Por tanto, para los ángeles es muy fácil, solamente necesitamos de abrir la puerta. Y el abrir la puerta es nuestro deseo. Ok, gracias, Padre. Usted va a hacer maravillas, maravillas, maravillas. Yo le aseguro en nombre del Señor. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? Porque Sí, el padre ya tiene la misa. Dime, el rosario. Dale, Janet, tranquila. bueno, cortitico. Referente a ese sentir, Padre, del Espíritu Santo, yo le digo, yo pues aprovecho que Vivian está ahí, mi hermana, para decirle, mi hermana estuvo muy grave, pues ella padeció de cáncer y pues está en tratamiento, no ha terminado, pero estuvo tan grave que ella se entregó al Espíritu Santo y ella sintió en una oración, era una ceremonia del Espíritu Santo, y ella nos contó que sintió el Espíritu Santo bajar y sanarla. Entonces yo digo que por lo menos ella es testimonio que está ahí de esa sanación, porque pues ella estaba muy grave, muy, muy, muy. Pero ella me contaba que hace poco que ella, eso que estaba sintiendo cuando estaba enferma, de esa bendición y de esa sanación y de ese frío y todo lo que sintió cuando sintió al Espíritu Santo, que ella ahora no lo siente tan fuerte como cuando la sanó. ¿A qué se debe, Padre? Que se debe es solamente nuestra naturaleza humana, no es ningún pecado ni ninguna imperfección. Es que por el pecado original, la unión que tenía nuestra alma y nuestro cuerpo era una unión imperfecta. Es como la unión entre vino y agua. Cuando echamos un poco de agua en el vino, no podemos más separar los dos. Era así la unión en nuestra naturaleza, el cuerpo y alma, antes del pecado original. Cuando surgió el pecado original, los dos elementos estão unidos, pero não como antes. Agora, alma e corpo estão unidos como água e aceite. Os dois podem estar juntos en mesmo recipiente, pero nunca se mezclan. Entonces, ¿qué se pasa? Nuestra alma puede estar en un grande gozo, en una grande unión con el Espíritu Santo, con Dios, puede estar mismo llena de alegría y de gozo, pero nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad, nuestros sentidos están en un grande desierto, están en una grande aridez. Entonces podemos decir, eu não sinto nada, estou muito frio, que se passa? Não, solamente é esta coisa muito sencilla. El cuerpo, con sus sentidos, no participan de la unión que la alma tiene con Dios. Los santos llaman a estas fases la noche de los sentidos. Pero el Espíritu Santo está sobre ella.
¿sí? Claro, continúa, pero su cuerpo y sus sentidos no participan, no sienten, como fue en el principio. La parte La humana. realidad es la misma, pero su sensibilidad no está participando tanto como estaba en el comienzo. Y cada vez que isto acontece, que é uma chamada a vivirmos em la fé. Quer dizer, crer que Ele está igual, mesmo que não sintamos como antes. Temos que ¿Entendiste, vivir. Lidia? Perdón, padre, que ya no le Muy entiendo. Eso era lo que yo le comentaba, no sé si a usted o al otro padre. Hay momentos que yo siento ese calor, esa fuerza, esa vivencia, pero hay momentos que me siento que no están ahí. Pero la explicación está muy buena, padre. Me toca tratar de mirar qué hacer con mi cuerpo y mi mente para seguir en ese gozo. Sim. Agora, temos que ter consciência que este gozo não é para a terra. Então, não podemos viver neste gozo sempre. Okay. Pero el espíritu y la unión con el espíritu es siempre. Okay. Gracias, Padre. De nada. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Ya son las 8:30, quisiéramos seguir con el Padre haciéndole preguntas, pero sabemos que el Padre tiene un Santo Rosario con varias familias. Agradeciéndole, Padre, por esta catequesis tan hermosa, tan profunda, y bueno, le pedimos su santa bendición, por favor. Sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso os bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y esta bendición permanece con ustedes. Amén. Amén.